Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui, o título da apresentação aqui é sobre a importância de artes. Vamos ver então. Então, vamos ver aqui, pessoal, vamos ver aqui a importância de artes aqui. Por que é importante o estudo de arte? Né? Que antigamente, lá, quando era assim, lá na década de 70, 80, até o início dos anos 90, artes era mais assim ligada a você fazer trabalhos manuais, você fazer estudo das cores, mas quando a gente fala assim dos anos antes do início, né, dos anos 80, se pensava assim. E o que acontece? E agora, quando foi assim, lá para a segunda metade dos anos 90, a artes foi ligada à geometria. Porque antes disso você tinha uma disciplina que é chamada desenho, né? Quando a gente fala assim, qual é a aula que vai ter? Isso aí lá na década de 70, quando era ainda quando se chamava assim o ginásio, né? E o que acontece? Então a gente falava assim, aula de desenho, isso aí era mais para quinta série, sexta série, né? Aula de desenho. E agora o que acontece? Passou, né? Com as mudanças que tem, né? Dos nomes em relação às mudanças, né? Do sistema de ensino, currículo, e aí depois a artes passou a incluir o ensino de geometria. Então quando você fala assim, artes, você fala assim, eu vou ter disciplina de artes, né? Então pensa-se que é relacionado realmente você estudar cores, a fazer trabalhos manuais, usar tintas, vernizes, você usar objetos de gesso, depois você vai lá, faz a pintura em sala de aula como uma atividade. Então era assim. Agora, naquela época ainda, quando você fala artes, quando fala assim, agora eu tenho aula de artes, né? Então é ligado à geometria. Então é que você aprende a geometria plana, a geometria espacial, né? Que é o cubo, o prisma. E a geometria plana é quando você estuda o quadrado, o triângulo, o retângulo, e tem as áreas. Você tem a área do triângulo, a área do quadrado, a área do trapézio, pronto. Então isso aí é arte, né? E o que acontece? Quando você, então, mas o foco é você saber por que você estuda artes na escola, né? Então vamos ver aqui, através dessa leitura que foi feita aqui, que eu vou mostrar aqui, foi feita essa leitura aqui, que é chamada A Frota Romana. Então tá aqui, então você já vai logo fazer uma interdisciplinaridade de artes com história, né? Porque você tá vendo aqui, aí fala, até o ano de 265 a.C., o Mediterrâneo era um mar aberto à navegação e ao comércio, embora a cidade africana de Cartago estabelecesse certa hegemonia na parte ocidental. Um grande número de cidades marítimas de origem helênica, como Corinto e Siracusa, mantinham o equilíbrio geral de forças. Tudo bem, só li essa primeira parte aqui para entender vamos dizer assim, o objetivo aqui da apresentação. Mas quando eu foquei o estudo de artes, porque de toda a leitura, após ter feito toda a leitura aqui, toda a leitura histórica, porque o que ele está focando aqui, quando você fala aqui da frota aqui romana, ele está se referindo às navegações, né? Os tipos de embarcações, né? Que as embarcações, elas têm uma diferença. Uma é relacionada ao transporte de mercadorias, e a outra é relacionada quando uma embarcação ele vai colocar aqui a tripulação para uma atividade de ir para a guerra, um exemplo, né? Para você fazer essa atividade de ir para a guerra. E o que acontece? Então, tanto que fala aqui no assunto, que fala assim, os navios de guerra, que está falando aqui, você fala aqui, os navios de guerra, está falando aqui, aí está contando toda a história da guerra que você tem, né?
que tem a guerra, que tem motivo econômico, né? Busca de territórios. Então está mostrando tudo aqui como se estuda assim na história, né? E está falando tudo aqui, ó. Aí está falando das frotas. E o que chama atenção é em relação a realmente o número, o tipo de embarcação. Então, por que eu falei da disciplina de arte? Porque quando você vê aqui essa embarcação, por exemplo, olha só isso aqui, olha só essa embarcação aqui. Então vamos dizer, se um professor de arte, vamos dizer que ele vai iniciar uma aula de arte no primeiro dia do ano letivo, no primeiro dia, para logo entender qual a importância de estudar arte. Então tá aqui. Quando você olha aqui, esse barco aqui, essa embarcação, naquela época, quando a população, o povo lá naquela era antes de Cristo, digamos, né, um exemplo, como está mencionando aqui, sempre os períodos que são antes de Cristo. Então está falando aqui que essa embarcação ela é destinada para transporte de comércio. Mas como é que se sabe isso, né? Como é que se sabe que é relacionada a transporte de comércio? Por causa desse cisne aqui, ó, que está aqui, ó, o cisne que está aqui na popa, né? Aqui, ó, por causa do cisne. Então já sei que, vamos supor que se eu fosse daquela época e olhasse essa embarcação, eu já sei que ela é destinada a transporte de mercadorias, né? E quando você já olha essa embarcação aqui, quando você já vê essa embarcação, ela já não tem essa característica de transporte de navio, né? De transporte de comércio. Já é mais destinado para poder ir para um confronto, né? Com os inimigos. Então, é tanto que você vê aqui na popa, né? Então, você tem a popa, aí você tem a proa aqui, ó. Você tem aqui a proa, ó, a popa e a proa. E quando você já olha esse desenho aqui, você já vê logo, ó, por essa característica aqui, ó, que tem aqui na popa, já não é um cisne. Então ele tem ele dá aqui a denominação. Vamos ver o que ele chama aqui na denominação aqui. Ele fala que deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Quando é feita a leitura, vamos ver se eu encontro aqui, ó. Vamos fazer aqui a releitura aqui, ó. Vamos ver. Acima, ó, disposição dos remadores em uma trireme. Trireme porque é uma fileira que forma de 3 remos, tá? Tanto que ele faz aqui a descrição da embarcação. Então, como você vê que se trata de uma descrição de uma embarcação, isso aqui é uma arte, né? Tem que entender que isso aqui é uma arte. Então, você vê que, olha a contribuição da arte já naquela época, antes de Cristo, que mostra aqui, quando a pessoa já consegue identificar os diferentes tipos de embarcação, né? Isso é muito interessante. Aí fala aqui, deixa eu ver o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que ele fala, ó. Aqui ele fala, eu falei de quê? De trireme em 3 fileiras superpostas, né? Mãos de obra escrava, ó, construção naval. É tanto que ele fala aqui, né? A gente está tratando aqui de um texto que fala de construção naval, né? E vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ele fala, aqui falou do cisne, é que ele deu uma denominação dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que está aqui, ó, essa é como se fosse essa daqui, né? Aí tem uma variedade aqui que ele coloca aqui como um desenho, tá? Então vamos ver, ele fala, bom, aqui não diz, né? Aqui ele diz assim que é uma espécie de gancho, é como se fosse assim uma espécie de gancho aqui, ó, que forma aqui na popa, né? É tanto que você vê que, né, tem essa estrutura aqui, ó, como se fosse assim um gancho, né? Mas o que importa é que, como tem referência aqui o cisne, ó, você vê logo aqui o cisne nitidamente aqui, ó, e mostra aqui o cisne, ó. Tá mostrando o cisne aqui, ó. Pronto, ó, aqui, ó. Então essa aqui é uma embarcação que trata destinado a transporte de mercadorias, né? Aí tá mostrando ó, muito interessante aqui que fala, né? Então, por exemplo, o nome aqui dessa embarcação relacionado a fazer confronto é chamado navio pirata, né? Navio de guerra, navio pirata, como diz aqui na leitura. Então tá aqui, ó. Aí ele coloca, bom, enfim, mas então o que eu quero mesmo, o que foi mais, né, de destaque aqui, né, eu considerei como
debate central levar a esse assunto ligado ao ensino de artes, tá bom? Então tá aqui, ó, mostrou direitinho uma interdisciplinaridade de artes com história, então tá certo, ó, tá aqui, ó, mostra aqui, pronto, tá aqui. Então foi isso que realmente estava falando, porque em grande parte do texto aqui, ele descreve realmente os tipos de embarcação, né? Aí fala quantos soldados tem que ter, ele fala até o comprimento, ó, 70 metros de comprimento, uma embarcação que tem 100 quiremes, né? Quiremes aqui. Então você fala assim, 50 remos, 70 metros de comprimento, e tem a capacidade de colocar 120 soldados na embarcação. Aqui, pronto. Ó, tá falando aqui, ó, faz a outra descrição. Então, a grande parte do texto aqui, ele fala muito da descrição dessas embarcações. Então, mais uma vez para mostrar, ó, viu, a contribuição do estudo de artes, que já naquela época, muitos assim, né, os possuidores aqui, né, de grandes territórios, de embarcações, construções que usam madeiras rígidas, né, de árvores, né, muito rígidas, né, de troncos rígidos, para fazer a construção da embarcação. Uma grande engenharia, né, uma arquitetura, ó, construída aqui, quer dizer, para aquela época é uma perfeição, já é uma revolução tecnológica muito grande, tá? Então tá aqui, ó, mostrando direitinho, ó, como é que eles fazem o desenho aqui, ó. Eles fazem um desenho aqui, ó, bem caprichado para a gente ver todos assim, os detalhes. Não é detalhes, né? Todas as partes aqui são importantes, ó. E colocam bem a diferença, né, entre um tipo de embarcação e outra aqui. Aí ele fala aqui que é um navio mercante, e aqui ele fala trireme, tá bem? Aqui. Então, é quando você vê que... E outra diferença que a gente vê aqui, no ponto de vista de arte visual, é que quando você vê que uma embarcação que é navio mercante, de mercadoria, ele não tem vamos dizer assim, os escravos, né, que são colocados nessa parte aqui, ó, do barco, ó, daqui da embarcação, ó, aqui são os orifícios por onde saem os remos, ó. Então, quando você vê que tem remos, então é realmente ligado à atividade de guerra. Aqui, ó, aí tá mostrando, olha só, tá mostrando aqui, ó, por dentro, olha só, um outro desenho que mostra aqui, ó, por dentro aqui, ó, olha lá, o remo aqui, ó, mostrando aqui, ó, aqui estão os que estão, né, segurando os remos para remar aqui o barco, tá lá. Ó, tá mostrando aqui, ó, o posto de comando, popa, aqui, o mastro aqui, ó, aí mostra aqui, ó, aí essa parte aqui triangular e chama de corvo, aqui tá a proa, aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, a espora aqui, que é para poder, quando um barco chegar no barco inimigo, e essa espora aqui, ele engata, né, ele prende o barco inimigo, ó, tá aqui, ó. Já o navio mercante não tem nada disso, porque o destino é só para transportar mercadoria. Não tem característica alguma de barco que vai entrar para a guerra. Então tá aí, pessoal. Pronto, então foi mais um conhecimento aí, mas aí que foi mostrado, né? Colocar aqui, né? Focar aqui a disciplina de arte para mostrar, novamente falando, né? A importância do estudo de arte. E que graças ao estudo de arte foi possível haver todas essas construções já eram sofisticadas bem para aquela época, vamos dizer, já era uma coisa bem avançada para aquela época, para mostrar a contribuição de arte, que se não fosse o estudo de arte, você imagina como é que iam construir navios, como é que se ia ter a descoberta, né, de continentes, de países, digamos assim, se não fosse essas embarcações, né, será que nós estaríamos aqui agora? Será que existiria as Américas, Brasil né, e outros países, né, aqui dentro da América, na América do Norte, na Europa também, na África? Então, enfim, tá aí. Se não fosse essas embarcações, né, se não fosse o estudo da arte contribuindo, como é que seria aqui o planeta Terra todo? Não ia haver exploração, não ia haver expansão comercial, não ia haver nem história, né? Ia ficar só na fase de pré-história, né? Não ia haver escrita, nada disso, tá? Vamos dizer assim.
Então tá aí, pessoal, foi feita aí, né, mais uma dica aí que pode ser usada no estudo de artes e fazer uma interdisciplinaridade com a história. Valeu? Abraço aí.